toda a análise, o que nós analisamos antes de fato pegar uma entrada, tá bom? Bora, faltando aqui seus últimos 3 segundinhos, essa operação já é nossa. Perfeito, tá lá. Então dividimos a taxa. Lembrando, o que é dividir Nesse a vídeo taxa? eu vou mostrar Para vocês exatamente quais foram os passos que eu segui nesse processo, né, de conseguir uma banca de 38k, tá bom? Não foi eu depositando 38k que eu consegui essa banca, tá bom? Então foi começando com B-, trabalhando, outros negócios que eu já tive, enfim. E aí, obviamente, dentro de OB, eu não comecei com 38 mil. Eu já tinha um caixinha, certo? Porém, eu fui trabalhando, pegando conhecimento, cada vez foi aumentando e aumentando. E hoje em dia eu mantenho de maneira bem tranquila esses 38, 30, 20, fica mais ou menos nessa faixa. Nunca aumento muito, nem diminuo muito, fico mais ou menos assim. Eu vou explicar exatamente tudo que eu faço, quais são as estratégias que eu utilizo, qual é toda a metodologia que eu utilizo, o script que eu utilizo foi eu mesmo que criei, tá bom? É algo que ao longo do tempo eu achei necessário criar para cada vez eu colocar o máximo de confluência possível, cada vez me ajudar mais, cada vez ajudando mais a pegar operações. Enfim, não é obviamente só por causa do script, muito pelo contrário, que eu segui de fato ter o resultado que eu tenho hoje. Não, é sempre a confluência de diversos gatilhos, tá? E é isso que eu ensino todo santo dia também na minha comunidade que eu tenho. Caso você queira participar, comunidade de graça, link na descrição. Então eu explico exatamente pra galera quais são as confluências que você tem que colocar desde de uma operação para realmente operar. Porém, é indiscutível e não tem como você pegar uma operação onde não tenha de fato escrito aqui compre ou venda, tá? Que o script que eu utilizo é gringo, então não tem como não pegar uma operação. Porém, obviamente, olha quantas entradas tem. Eu não pego todas, porque existe toda a metodologia por trás, entendeu? Então, galera, vou começar a operação aqui agora e eu vou explicar para vocês quais são as entradas, o que eu analiso antes de pegar uma operação. Obviamente não dá para passar tudo em um único só vídeo, porém eu vou, enfim, operar aqui com vocês. Assim que eu encontrar duas oportunidades eu volto, vamos fazer duas entradinhas aí, depois vou realizar um saque com vocês, fechou? Bora. Ó, dá para pegar uma operação aqui dentro de Byte, que é uma criptomoeda, coisa linda, hein? Dá para pegar a operação aqui, deixa eu ver como é que ficaria. Tá. Beleza, só utilizando nosso script, esperando a confirmação. Não existe nenhuma vela de comando ou final de taxa única que possa segurar o preço. Espero o mercado subir um pouco. Vou pegar minha primeira taxa logo aqui, porque nós temos o nosso LTB aqui. Eu consigo pegar já uma linha de Fibonacci para traçar, porque eu consigo pegar mais ou menos aqui o resto das operações, ó. Perfeito, pegando mais taxas aqui, ó. Nossa, coisa linda. Só pegar as taxinhas aqui, lembrando, sempre divido as minhas taxas, tá? Eu nunca vou entrar com todo o valor na primeiro clique, beleza? Nunca. Então, acabamos de dividir nossas operações. Cara, tá top demais, tá? Tá top demais mesmo essa entrada. Nossa primeira taxa aqui foi por conta dessa LTB, que é a nossa linha de tendência de baixa. Não existe nenhuma região aqui que nós estamos operando que esteja segurando o preço, seja final de taxa única ou vela de comando, por isso que eu pego essa operação, tá bom? Fluxo de vela de baixo, macro e micro movimento de baixo. Já vou explicar para vocês então toda a análise, o que nós analisamos antes de fato pegar uma entrada, tá bom? Bora, faltando aqui seus últimos 3 segundinhos, essa operação já é nossa. Perfeito, tá lá. Então dividimos a taxa. Lembrando, o que é dividir a taxa? Supondo que você opere com 30 reais. Ao invés de você realizar uma única entrada com 30, você pode dividir em 10 reais a sua única taxa, entendeu? Então você pega uma de 10, uma de 10 e uma de 10. Foi o mesmo valor, porém você pegou posições bem melhores acima e uma posição que talvez pode ser que não pague. Então, por exemplo, essa não pagou, o resto pagou lá em cima, lucrei 788. Aliás, 780. Estou sempre trabalhando assim. Primeira coisa que nós vamos analisar, o macro movimento. Qual que é o macro movimento? Deixa eu até abrir aqui o aplicativo, ó, no outro monitor. Pronto, ó. Macro movimento, obviamente nós estamos operando a favor do macro movimento de baixa, tá? Mesmo o mercado tendo esse gap aqui que nós tivemos, gap não, né? Essa vela gigantesca, pode ser abertura de mercado, enfim, vela de notícia, o mercado ainda está em tendência de baixa, então uma tendência gigantesca, tá? Então macro movimento de baixa, obviamente o micro movimento de baixa também, médio prazo e curto prazo. Então os três períodos do gráfico, macro,
micro tendência de baixa. E aliás, o que nós sempre vamos analisar? Os períodos. Então, período de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Não é à toa que as minhas linhas de longo prazo estão por cima, inclinada para baixo, a minha linha de médio prazo por cima e a minha linha de curto prazo por cima também, tá? E quando eu fui pegar a operação estava mais forte ainda, que agora nós tivemos essa vela com força compradora, mas ela estava totalmente inclinada, então estava tipo mais ou menos assim, ó. Tava perfeito mesmo. Então, vamos lá, o que nós esperamos? Macro, micro movimento de baixa, linhas de curto, médio e longo prazo precisam estar por baixo também, porque pode ser que às vezes, por exemplo, o mercado estique duas velas aqui, ó, e como eu uso uma dessas linhas exponencial, eu não vou operar a favor do movimento de compra se eu quero todas as confluências possíveis a favor do movimento de baixa. Então, tudo que eu passei para vocês, movimento de baixa. O que nós esperamos? Primeiro, você olha a estrutura passada no mercado. Eu não vou pegar uma operação de venda, por exemplo, aqui onde o mercado está segurando como absorção. Então o mercado respeita aqui na frente. E aí nós conseguimos ter esse fluxo de vela absurdo, onde topos e fundos eram descendentes. Tínhamos final de taxa única, quase vela de comando, perfeito. Então o que nós precisamos marcar? Após esse fluxo de vela, tivemos a confirmação do script dando a operação de venda, tá bom? E aí o que nós marcamos? Uma Fibonacci. Então puxamos a Fibo e esperamos o mercado tocar então. Em quais linhas? Eu sempre vou ignorar sempre a 23.6. Então tanto que eu peguei um pouco acima dela porque era a nossa LTB, que era a nossa linha de tendência de baixa. Então o mercado tocou na LTB, eu peguei a primeira taxa e aí o que aconteceu? O mercado tocou na 38.2, nós ignoramos também, que é uma linha muito forte. Aí bateu na 61.8, ignoramos a 50 também, porque o mercado esticou. Pegamos na 61.8 e pegamos essa operação numa região, diria que perfeita mesmo, tá? Então operação aí maravilhosa, lucrando demais mesmo. Então, essa foi basicamente as confluências que nós colocamos, sempre aplicando muita confluência. Primeira entradinha já bateu, vamos buscar mais uma entradinha e eu volto com vocês, tá? Se duvidar, eu pego até mais uma aqui, deixa eu ver como é que o mercado tá trabalhando. Tá, ficou um pouco feio, agora não faz mais sentido. Vamos aguardar e eu já volto com vocês. Ó, galera, dá pra pegar uma operação aqui em Ronin, tá? Ronin, que é uma criptomoeda também. Se o mercado fizer o rompimento da máxima desse candle que nós tivemos com o martelo, cara, fica uma operação perfeita, tá? De compra. Agora eu vou diminuir um pouco a mão para não entregar o lucro, beleza? Vou trabalhar com taxinhas de R$100. Tá ótimo. O mercado nasceu e já pega a primeira. Perfeito. Já pegamos a primeira, vamos esperar o mercado descer. Eu pego mais duas aqui. Sempre dividindo as taxas, tá bom? Então por enquanto entramos com R$300. Vamos esperar o mercado descer mais, depois eu pego mais operações. O importante é que eu esteja no lucro, mesmo se eu tomar loss. Tipo, por exemplo, essa entrada é R$800 de lucro. Eu obviamente não vou entrar com R$800 de lucro. Eu preciso lucrar de qualquer maneira. Se eu já comecei positivo no mercado, não tem pra que eu entregar meu lucro. Entendeu? Não tem pra que nem porquê. Então por isso que você nunca deve utilizar martingale, reentrada, proteção, nenhum desses gerenciamentos que são totalmente... Cara, não faz sentido nenhum um gerenciamento desse. A longo prazo você nunca vai lucrar. Eu tenho certeza que o seu objetivo entrando nesse mercado e operando nesse mercado é justamente o longo prazo, né? É você de fato não ter resultado só uma vez na vida, ter resultado durante a vida toda. Então faz da maneira correta. Vamos lá então. Faltando aqui seus últimos 5 segundinhos aqui, essa operação, cara, já é nossa. A questão é, vai pagar todas as taxas ou vai pagar só duas? E pagou duas taxinhas, cara. Essa primeira taxa nós não pegamos green. Se eu tivesse esperado um segundinho a mais, teria pegado essa operação também. Mas fechamos aí basicamente com 800 e poucos reais aí de lucro, tá? Não de faturamento, de lucro mesmo. O mercado, já estamos basicamente contando tudo certinho, né? Aliás, um pouco menos disso porque eu vou realizar o saque, então vou pagar um pouco de comissão para a corretora. Mas vamos lá, mesmo tipo de análise, macro movimento de alta, obviamente só devo dar prioridade para operações compradores a partir desse momento. Agora, médio prazo, movimento de alta também, obviamente curto prazo, movimento de alta também. Ou seja, olha nossas linhas de curto, médio e longo prazo. Então, linhas de curto prazo totalmente a nosso favor, exponencial, de médio prazo totalmente a nosso favor, por baixo da vela, inclinadas para cima, e aqui também por baixo da vela, inclinada para cima, bem distante do preço, assim que é bom, tá bom? Então, cara, primeiro, todo o mercado já está a nosso favor. Agora é a questão de você conseguir colocar as estruturas dentro do mercado. Ou seja,
quais são os gatilhos de price action, estratégia que nós vamos utilizar? Cara, nesse fluxo de vela que nós tivemos, olha a quantidade de gatilho que teve, cara. Primeira coisa, olha essa pinça dupla. Nós tivemos uma dupla posição, aliás não, dois registros de martelo que nós chamamos de pinça dupla. Isso aqui é perfeito, é um gatilho fortíssimo. Não é à toa que o próximo registro terminou como final de taxa única, fazendo o rompimento desses candles de maneira bem simples, tá? Então o mercado abriu, mostrou interesse comprador, subiu, fechou. Final de taxa única, perfeito, tá bom? E aqui que nós tivemos, qual foi o gatilho principal para eu pegar essa posição? Cara, além desse martelo, nós tivemos uma dupla posição nessa região. Olha o registro que nós marcamos aqui da mínima desse candle. Ele não consegue fazer o rompimento. Nosso segundo lote de venda não faz o rompimento da mínima do primeiro lote de venda. Cara, uma força gigantesca de compradores, um interesse gigantesco de compradores, respeitando região de reteste, região de absorção. Então, quando o mercado, o que acontece? Esse próximo candle que nós tivemos aqui, que ele bateu na região de reteste, faz o rompimento e engolfa a nossa região, olha isso, ele engolfou essa estrutura toda aqui, que segurava o preço. Cara, acabou, a força é dos compradores. E aqui que eu esperei o meu gatilho aqui, meu script da operação de compra, dividir as taxas e mais um greenzão pra gente, tá? Então, operação mais do que finalizada, perfeito. O que agora nós vamos fazer? Vamos retirar o dinheiro, tá? Então, retirar o saldo. Sempre gosto de sacar aqui ao vivo com vocês. Bora, bora, bora. Sempre deixa a banca um pouco mais alto, que é mais fácil de gerenciar e não precisa ficar depositando toda hora, nem nada disso. Tá? Então vamos colocar a chave Pix aqui rapidão. E galera, lembrando, na descrição tem a minha comunidade gratuita para você operar junto comigo. E se você é um trader que não gosta de operar junto com outros traders, não gosta de participar de live, nada disso, tudo bem, fica tranquilo. Mas mesmo assim você precisa operar numa corretora boa para você não perder seu dinheiro. Onde uma corretora você possa realmente deixar seu dinheiro lá e você não vai ser roubado. Óbvio. Então, minha única recomendação, hoje em dia a única que eu tenho, é a corretora que eu utilizo, tá na descrição para vocês. Cara, toma cuidado de criar conta, colocar dinheiro em outra corretora que você nem conhece direito, nunca ouviu falar, ou se já ouviu falar, você não tem certeza absoluta que é a melhor corretora, com a nota maior que tem no Reclame Aqui. Então, cuidado com isso, tá? Então, ó, a solicitação de retirada foi aceita, beleza? Tudo certinho. Ai, não paguei comissão, perfeito, porque o mês iniciou agora, tá? Então, meus últimos saques foram dia 27 e 26, e agora dia 9, faz um tempinho que eu não saco. Nós sacamos 10 mil reais, tá? Tá em andamento aqui, comissão eu não paguei nada pra corretora, porque é o primeiro saque do mês, então eles dão aí esse mimo, vamos dizer assim, tá? É só aguardar, posso cancelar aqui, não vou cancelar, obviamente. E já subiu da corretora o saldo aqui, tá? Tudo certinho. Então, galera, operação perfeita, tá bom? Foi exatamente essas estratégias, seguindo esse operacional, essa metodologia, que eu consegui alcançar essa banca que eu tenho hoje. Em breve já vou subir mais ela cada vez mais, e é isso. Valeu, tamo junto e